Na aula de hoje, eu vou te apresentar todas as operações que eu realizei na última semana junto com a minha turma, trazendo todo o passo a passo da análise, marcações, pontos de entrada, gatilhos, para que você possa compreender e colocar em prática da mesma maneira. Na segunda-feira, realizamos duas operações, sendo a primeira delas no Audi JPY, baseado nessa análise compartilhada. Quando o mercado buscasse essa região de oferta com a confluência de uma região de resistência que sofreu uma manipulação, com Fibonacci e canal corretivo, nós podemos trabalhar uma operação de venda especulando abaixo do preço. Acompanhe aqui na tela. Audi JPY tempo gráfico de M5. O mercado realizou essa forte onda de impulso de alta e começou a lateralizar por um curto período de tempo, configurando uma região de resistência e uma região de suporte. Perceba que o mercado começa a subir de forma lenta, rompendo aquela região de resistência, atinge um ponto extremo e reage com muita intensidade a favor dos vendedores. Ou seja, qual a conclusão que nós temos com essa análise? Bom, o mercado subiu de forma lenta, rompendo aquela região de resistência. Compradores não estão fortes ao longo daquela movimentação, então pode ser um falso rompimento. Perceba que após romper aquela região de resistência, o mercado derrete com bastante intensidade. Então, de fato, foi apenas uma manipulação naquela região de resistência. Então, nós temos aqui um potencial alvo para o preço. Quando o mercado corrigir e buscar exatamente essa região de resistência que sofreu manipulação, eu posso trabalhar uma operação de venda acreditando na baixa do preço. Refinaremos em M1. Já no tempo gráfico de M1, de acordo com esta região de resistência que sofreu essa manipulação, nós temos na confluência essa zona de oferta, que são esses dois candles positivos que antecederam essa forte onda de impulso de baixa. Então, sinalizaremos esses dois padrões. Assim que o mercado finalizar essa onda de impulso e começar a corrigir buscando aquela região de interesse, eu posso vender acreditando na baixa do preço. O mercado finaliza essa onda impulsiva e começa a realizar uma pernada corretiva buscando nossa região de interesse. Marcaremos a Fibonacci para identificarmos pontos de confluência. Puxando a Fibonacci desse topo até esse fundo, nós tivemos a 70% exatamente na confluência da região de resistência que sofreu manipulação, juntamente com a zona de oferta. De acordo com essa pernada corretiva, marcaremos nosso canal paralelo, marcando a região de suporte e a região de resistência. Quando o mercado buscar exatamente a nossa confluência, venderemos especulando abaixo do preço. O mercado veio, cravou na nossa zona de confluência. O que devemos fazer? E esperar a rejeição para validar a nossa entrada. O mercado veio, apresentou uma belíssima rejeição em padrão doji, sinalizando que haverá uma troca de tendência, dessa de alta para uma nova de baixa. Então, após a formação desse padrão de reversão, executo a venda para 2 minutos corridos, na abertura desta vela, para o final da próxima vela. Então, a ideia é muito simples. O mercado atingiu a nossa região de interesse e esperamos a rejeição acontecer. O mercado rejeitou, executa a venda para 2 minutos corridos e favorece um ótimo take para a gente. Bora para a segunda operação. Já a segunda operação foi baseada nessa análise. Compartilhei para a turma o seguinte: o mercado manipulou uma região de resistência no tempo gráfico de M5 e o mercado pode retestar aquela região novamente antes de dar início a uma nova movimentação de baixa. Então complementamos como confluência, zona de oferta e Fibonacci. Quando o mercado buscou aquela região, nós vendemos. Acompanhe aqui na tela. Tempo gráfico de M5. Primeiro passo de todos é observar a tendência do preço. O mercado está lateralizado, configurando topos e fundos nivelados. Segundo passo, observe que esta região de resistência sofreu uma manipulação e não foi retestada ainda. O mercado pode muito bem subir, testar aquela região manipulada para dar início a uma nova movimentação de baixa. Essa é a nossa ideia. Então marcaremos esta região de resistência que sofreu uma manipulação como ponto principal de venda. Terceiro passo, observarmos uma zona de oferta que esteja na confluência daquela região de resistência que sofreu a manipulação. Perceba que nesse caso nós tínhamos essa zona de oferta, esse padrão estrela cadente que antecedeu essa forte onda de impulso de baixa causada pela manipulação daquela região de resistência anteriormente. Quando o mercado buscasse essa confluência de zona de oferta e topo manipulado, nós podemos pensar em venda acreditando na baixa do preço. Perceba que próximo da nossa região de interesse, a zona de oferta mais a região de resistência que sofreu manipulação, o mercado gera muita liquidez ao longo dessa configuração corretiva. Configura vários topos nivelados, outros topos nivelados, outros topos nivelados, então tem muita liquidez dormindo acima desses topos, trazendo a ideia de que haverá uma captura dessa liquidez, buscando nossa região de interesse para dar início a uma nova movimentação de baixa. Então podemos complementar aqui também esta LTB que será manipulada, uma LTB que está gerando muita liquidez.
Perceba que essa movimentação de alta está rompendo essa linha de tendência, ou seja, está havendo uma captura de liquidez buscando a nossa região de interesse. Como vou aguardar rejeição nesta zona, o mercado tocou pela primeira vez e não houve rejeição. Nós precisamos que o mercado rejeite dentro da zona de oferta para validar essa operação. Perceba que ao longo desse movimento acumulado, o mercado não consegue apresentar nenhuma rejeição dentro da zona de oferta, apenas se acumulou acima dela. Não posso fazer nada ainda, porque não houve nenhum candle fechando dentro da zona de oferta e nenhuma rejeição válida para mim ainda. Eu preciso de um candle invadindo a região de oferta e uma rejeição válida após invadir a região de oferta. Agora perceba o seguinte, o mercado veio, invadiu a região de oferta, apresentou a nossa rejeição em padrão enforcado, agora executa a operação de venda na abertura dessa vela para o final da próxima vela, dando aí um belo take nesta movimentação. Perceba que o mercado atingiu nossa região de interesse e está trabalhando dentro da zona de oferta, eu só estou esperando uma rejeição acontecer. Perceba que o mercado está apresentando um padrão enforcado. Quando finalizou aquele candle, entrei vendido para 2 minutos corridos, especulando a movimentação de baixa. E dessa maneira, esperando o momento correto para se posicionar, o mercado favoreceu um ótimo take, R$ 867 de lucro com essa belíssima operação na rejeição em padrão enforcado. Perceba que o mercado tenta invadir a região e não consegue. Quando ele consegue invadir, não apresentou nenhuma rejeição para a gente ainda. Ele sobe um pouco mais, não apresentou nenhuma rejeição. Apresentou mais um candle, rejeitou em padrão enforcado. Agora sim, quando houve a rejeição dentro da nossa zona de oferta, eu posso trabalhar vendido na abertura desta vela para o final da próxima vela, cravando aqui o topo de mercado. Então essa é a importância de você esperar as confirmações, tanto no seu operacional, no meu operacional, qualquer operacional tem que ter boas confirmações para você ter uma taxa de acerto muito maior. Terça-feira, realizamos apenas uma operação baseada nessa análise. Compartilhei para a turma que quando o mercado buscasse essa região de demanda com a POC e Fibonacci, nós podemos comprar acreditando na alta do preço. Acompanhe aqui na tela que essa operação foi bem interessante. Tempo gráfico de M5. O mercado configurou vários fundos nivelados nessa faixa de preço, gerando muita liquidez abaixo dos fundos. O mercado realiza uma forte movimentação de baixa, capturando toda essa liquidez e reage com a mesma intensidade, configurando o movimento em V de manipulação, trazendo a ideia de que haverá uma nova estrutura de alta. Perceba que, em cima desta região de resistência, o mercado configurou vários topos nivelados, gerando muita liquidez acima desses topos, trazendo a ideia de que haverá uma movimentação de alta capturando essa liquidez, ou seja, o viés macro é de alta para que o mercado capture esta região de resistência e busque um ponto extremo aqui em cima. Portanto, buscaremos opções de compra na visão micro e finaremos no tempo gráfico de 3 minutos. Tempo gráfico de 3 minutos. O mercado realiza essa movimentação de alta, começa a se declinar, rompe para baixo, mas depois disso já volta com bastante intensidade. Ou seja, não foi de acordo com o movimento declinado, foi apenas uma manipulação naquela região, potencializando uma região de demanda. No caso, será esse candle negativo inteiro. Porém, eu fiz aqui um breve refino. Levei em consideração somente o corpo dessa vela como zona de demanda, porque ela estava muito espaçada e estava muito grande, não estava interessante para a gente. Então, nesse caso, refinamos marcando somente o corpo da vela negativa que antecedeu essa forte onda de impulso de alta. De acordo com o volume de rende fixo do início daquela movimentação de alta até o final dela, a POC estava exatamente em cima da zona de demanda, sendo o nosso ponto de interesse. Refinaremos em M1. No tempo gráfico de M1, o mercado configura um padrão chamado triângulo ascendente, que é um padrão que indica que haverá uma nova movimentação de alta, configurando até mesmo uma LTA e aquela região de resistência anterior. Então ele veio formando para a gente esse triângulo ascendente, que indica que haverá uma nova estrutura de alta. Porém, aqui que está a sacada. Não quer dizer que aquele padrão que indica uma nova estrutura de alta acontecerá logo no rompimento do padrão. Muitas vezes, pode acontecer uma manipulação no padrão antes de realizar a verdadeira alta do preço. Dessa maneira, buscaremos a região de interesse mais próxima daquela liquidez gerada para comprarmos acreditando na manipulação daquele padrão. Então, sabendo disso, sinalizei para a turma que o mercado vai manipular esse padrão triângulo ascendente, buscar a nossa região de demanda para dar início a uma nova movimentação de alta em busca daquela região anterior. De acordo com essa impulsão, trabalharemos com a Fibonacci, puxando desse fundo até o topo, nós temos aqui a confluência da 79%. Quando o mercado buscasse aquela região, seria a nossa entrada.
O mercado busca a nossa região de interesse, manipulando todo mundo que comprou naquela LTA, acreditando no padrão triângulo simétrico. Veio, buscou a nossa região, invadiu a zona de demanda, agora só espera a rejeição acontecer. O mercado apresenta aqui uma ótima rejeição em padrão doji. Executo a compra na abertura desta vela para o final da próxima, dando aí um belo take. Essa operação eu peguei tanto em opcionárias e também no Forex. A operação de Forex compra aqui, ó, exatamente na abertura da vela, stop loss abaixo da demanda e nosso alvo naquela região de resistência anterior. Opcionárias deu take aqui e no Forex pagou bonito também. Foi uma ótima operação, tanto em OB e também no Forex. Então assim que o mercado invadiu a nossa região de demanda, apresentou a rejeição válida, comprei para 2 meses corridos, acreditando na alta e foi um ótimo take, favorecendo o lucro de R$ 1.020 com essa belíssima operação. Já na quarta-feira também realizamos apenas uma operação. Eram ciclos do mercado que ficaram totalmente lateralizado, poucas oportunidades, movimentação desinteressante, apresentando baixa volatilidade e muitas vezes, se você forçar a operação onde não existe, vai acabar levando stop loss à toa. Então, nesse ciclo em que o mercado favorece poucas oportunidades interessantes, tente sair o quanto antes para que você não pegue operações forçadas, operações na ansiedade, causando um prejuízo no seu dia. Isso aí é o mais importante de tudo. Analisar o ciclo de mercado. Enfim, na quarta-feira realizamos essa operação. Compartilhei para a turma que o mercado havia configurado o movimento em V e poderia entrar no movimento corretivo buscando uma região de oferta. Quando o mercado finalizasse esse movimento corretivo buscando a zona de oferta, canal corretivo e Fibonacci, nós podemos trabalhar a operação de venda acreditando na baixa do preço. Acompanhe aqui na tela. No tempo gráfico de B5, o mercado realizou essa forte movimentação de alta e desceu com a mesma intensidade, configurando o movimento em V de manipulação, trazendo a ideia de que poderá haver um movimento corretivo buscando uma região de interesse para dar início a uma nova movimentação de baixa. Então, de acordo com essa estrutura, buscaremos uma região de oferta para visarmos a operação de venda, que no caso é esse selo cadente que antecedeu essa forte impulsão de baixa. Assim que o mercado buscar aquela região de interesse, eu posso vender confiando na baixa do preço. Refinaremos em M1. O mercado finalizou essa pernada impulsiva e entrou no período corretivo, configurando a primeira pernada, a segunda pernada e pode realizar a terceira pernada buscando nossa região de interesse. Dessa maneira, traçaremos a Fibonacci. Desse topo até esse fundo, nós temos a 79% na confluência. De acordo com o canal corretivo, marcaremos a nossa região de suporte e a região de resistência do padrão. Assim que o mercado buscar exatamente essa confluência, podemos vender acreditando na baixa do preço. O mercado invade a região de oferta, toca na nossa confluência da 79% e apresenta uma ótima rejeição em estrela cadente. Após isso, executo em operação de venda nesta vela para o final da próxima, favorecendo um belo take. Então o mercado atingiu a nossa região de interesse e estou aguardando o fechamento dessa vela para que eu possa me posicionar. Porque caso essa vela feche em reversão, execute a operação de venda. Ele veio, fechou a estrela cadente. Executo a venda para 2 meses corridos logo na abertura daquele candle e aguardaremos o final da operação. Está finalizando e foi um ótimo take, R$ 1.020 de lucro com essa belíssima entrada após a rejeição na nossa zona de confluência. Já na segunda-feira realizamos 2 operações baseadas em manipulação de um padrão cunha. Sinalizei para a turma que o mercado havia apresentado uma forte movimentação de baixa e poderia realizar uma pernada coletiva buscando uma região de interesse, que era uma zona de oferta, com a POC, juntamente com uma região de resistência. Caso o mercado buscasse aquela região, nós podemos vender acreditando na baixa do preço. Tempo gráfico de M5. O mercado realizou essa forte onda de impulso de baixa e dentro de suas extremidades, o mercado começa a subir lentamente, apresentando um movimento corretivo, atinge o ponto extremo, manipula o BSL e realiza uma forte movimentação de baixa, rompendo essa região de suporte intermediária. Região de suporte, após o rompimento, virou uma região de resistência. Perceba que em cima dessa mesma região o mercado começou a lateralizar, trazendo a ideia de que esse daqui será o possível alvo do preço. Então marcaremos esse movimento lateralizado como zona de oferta, levando em consideração toda a área deste movimento lateralizado. Puxando o volume de rende fixo do início dessa pernada de baixa até o final dela, perceba que a POC estava exatamente na confluência daquela região de resistência juntamente na zona de oferta. Quando o mercado buscasse aquela região, podemos vender acreditando na baixa do preço. Já no tempo gráfico de M1, o mercado finalizou essa onda de impulso de baixa e começou a corrigir formando um padrão cunha, um padrão apontado para cima, indicando que a força compradora está perdendo intensidade e haverá uma nova baixa futuramente.
De acordo com a relação macro para micro, é uma movimentação corretiva, um padrão Cunha que indica continuação da tendência principal, visto que a tendência é de baixa e o padrão está apontado para cima. Eu já dei essa dica antes aqui no canal do YouTube. Se o padrão Cunha está apontado para cima, indica que haverá uma estrutura de baixa. Se o padrão Cunha estiver apontado para baixo, indica que haverá uma estrutura de alta. Apenas alinha a visão macro com a micro. Se nesse caso tivermos uma onda de impulso e está apontado para cima, é um padrão que remete à continuação naquela tendência de baixa. Se nessa tendência de baixa o mercado configura um padrão Cunha apontado para baixo, está dizendo para você que haverá uma nova estrutura de alta, um padrão de reversão. Então o padrão Cunha pode ser de continuação e de reversão. Tudo depende do contexto de mercado. Então marcaremos esta região de resistência e marcaremos a região de suporte. Sinalizei para a turma que o mercado vai manipular a região de resistência do padrão Cunha, buscando exatamente nossa região de interesse, que no caso era essa POC, e quando o mercado buscasse aquela região, nós podemos vender acreditando na baixa do preço. O mercado vem, atinge milimetricamente a POC, que era a nossa região de interesse, e apresenta uma ótima rejeição em padrão doji. Executo a venda na abertura desta vela para o final da próxima, favorecendo um belo take. Então assim que houve o toque na POC, o mercado rejeitou, vendi para 2 minutos corridos, oferecendo uma belíssima entrada na manipulação e especulação do padrão Cunha. Já a segunda operação foi logo após essa manipulação do padrão. Perceba que havia manipulado a região de resistência do padrão Cunha e também manipulado esta região de resistência intermediária. Então marcaremos a região de resistência e também aquele padrão Cunha que sofreu aquela manipulação, né? Quando o mercado voltou a trabalhar abaixo dela e executou a operação de venda, especulando a continuação deste movimento, no pullback imediato após a manipulação. Perceba que o mercado apresenta um sequencial de baixa, deixando muito pavio nas máximas e candles crescentes. Apresentou um candle pequeno, depois um candle grande voltando a trabalhar abaixo daquela região de resistência. E detalhe, quando o mercado realiza o pullback imediato, nós precisamos levar em consideração 2 gatilhos. O primeiro deles é o rompimento desse candle. Rompimento mais de 40% do corpo. Feito isso, é o rompimento válido e nós podemos trabalhar com essa operação de venda. Rompimento mais de 40% do corpo. Segundo gatilho, esse candle que busca o pullback imediato deve buscar de forma direta, ou seja, ele deve nascer, buscar de forma direta, aí sim você pode trabalhar uma venda especulando abaixo do preço. Então vamos colocar aqui como regra no meio principal, nascer e buscar de forma direta. Isso aqui é fundamental para essa operação em pullback imediato. Feito isso, executa a operação de venda para o final da próxima vela e foi um ótimo take visando essa movimentação. E somente com o lucro da primeira entrada favoreceu um ótimo take no pullback imediato visando a manipulação do padrão. Então na quinta-feira finalizamos o dia com 2 operações. Já na sexta-feira foi apenas uma entrada e dia de stop loss. Baseado nessa análise, compartilhei para a turma que o mercado buscasse essa região de demanda com a confluência Fibonacci e a formação de um canal declinado, nós podemos comprar acreditando na alta do preço. Acompanhe aqui na tela. No tempo gráfico de M5, observei essa movimentação declinada ao longo daquela tendência de baixa, indicando que haverá uma estrutura de alta futuramente, porque o canal declinado indica uma troca de tendência. Então marcamos a região de resistência desse canal declinado e a região de suporte do padrão. Perceba que o mercado atingiu exatamente a região de suporte, que até mesmo manipulou aquele fundo extremo, aquele SSL. Então marcaremos aqui, ó, fundo extremo, atingiu o suporte do padrão e após atingir o suporte ele voltou com bastante intensidade. Fez aqui uma forte movimentação de baixa, pegou no suporte e voltou com a mesma intensidade, até mesmo rompeu o último topo válido daquela tendência anterior, sinalizando que haverá uma troca de tendência dessa de baixa para uma nova de alta. Então posso pensar em compras acreditando nessa movimentação de alta. Já no tempo gráfico de 3 minutos, de acordo com essa onda de impulso de alta, marcaremos a nossa região de demanda e levar em consideração esse padrão doji, que antecedeu essa forte onda de impulso de alta, que rompeu o último topo válido, que praticou o choque daquele topo anterior. Quando o mercado voltasse de forma corretiva, nós podemos pensar em compra acreditando na continuação dessa movimentação nova de alta. E finalizaremos em M1. Quando o mercado configurou esses 2 fundos nivelados,
gerando muita liquidez abaixo dos fundos, em cima da região de demanda. Na minha visão, intensificou a nossa operação. Então, quando o mercado buscasse essa região de demanda, manipulando a região de suporte intermediária, vai configurar uma nova estrutura de alta de acordo com a movimentação nova de reversão, visto que a movimentação de baixa estava mais fraca em relação à pernada anterior. Demorou muito mais tempo para percorrer o mesmo movimento, sendo assim uma pernada corretiva. De acordo com esse movimento, marcamos a região de resistência e de suporte desse canal. Quando o mercado buscasse essa confluência, eu poderia comprar acreditando no alto do preço. O mercado cravou na nossa região, apresentou uma rejeição, comprei para 12 minutos corridos, acreditando na alta e acabou levando o stop loss aí. Está finalizando a primeira e única operação realizada na sexta-feira, oferecendo um dia de stop. R$ 1.020 de loss nessa operação. Então foram essas todas as operações que eu realizei na última semana junto com minha turma. Se você gostou, apoie com o like. E se você tem interesse em aprender e operar junto comigo no grupo de operações, ter acesso às minhas análises diariamente, clique no link da descrição e faça parte da mentoria, que você terá acesso a 12 meses de operações junto comigo a partir do dia que você entrar.